Salut, bonjour, ici c'est le professeur Felipe et je voudrais vous inviter à participer de mon cours gratuit de français. Il est 100% gratuit et on commence du zéro, ça veut dire que vous n'avez besoin de faire rien en français parce qu'on va commencer du zéro. Pessoal, eu gostaria de convidar vocês para participar do meu curso gratuito de francês. O curso começa do absoluto zero, é 100% gratuito e é a oportunidade que você tem de conhecer um novo idioma e ver se você pega gosto por ele ou não. Para você se inscrever, basta você deixar o seu WhatsApp aqui e eu vou te adicionar num grupo de WhatsApp e lá eu vou divulgar todos os horários, você vai poder escolher o melhor horário para você. Fiz aqui algumas anotações. Primeiro, ele é 100% gratuito, ele vai acontecer 3 vezes na semana. Cada prática vai ter duração aí de 45 a 50 minutos. Ele é 100% ao vivo, ou seja, você vai interagir comigo e com os professores de francês. A gente começa do absoluto zero e a gente tem poucas vagas, então se inscreve para não perder. E aí, a pergunta que fica é, por que aprender francês? De novo, fiz aqui algumas anotações, porque tem muita vantagem em aprender francês e algumas delas são negligenciadas, a gente não fala muito delas, né? Claro, não vou ser hipócrita. Se você tá apertado de tempo, não é bom você fazer francês. Já vou começar por aí, já vou começar para quem não é legal fazer francês. Se você ainda não sabe inglês, se você não está com tempo disponível, foca no seu inglês. Eu acho que se você quer ser um cidadão do mundo, o inglês que é a língua, tá? Então acho que você vai acabar se atropelando, vai acabar colocando a carruagem na frente dos bois se você se inscrever para esse curso de francês. Agora, se você já se comunica em inglês, ou se você não se comunica em inglês, mas está com o inglês encaminhado, está com tempo, está evoluindo legal no inglês, eu super recomendaria aprender francês, até porque as línguas elas têm conexões e uma língua pode ajudar a outra. Desde questões gramaticais, sintáticas e lexicais, né, de vocabulário, em tudo uma língua pode ajudar na outra. Um exemplo besta aqui, lexical, de palavra. Né? No francês, para falar chegar é arriver. Arriver, que no inglês é arrive, exatamente a mesma palavra, só que com pronúncias diferentes. Então quando você aprende o arrive em inglês, você vai no francês e vê o arriver, acho que isso aqui é chegar, é chegar. E o oposto é verdadeiro, você está aprendendo francês, arriver, aí você vai para o inglês, arrive, a mesma palavra. A mesma coisa com laranja, por exemplo, laranja é orange, no inglês é orange. Mesa, no francês, table, no inglês table. Então, quando você estuda os dois idiomas, você vê muita similaridade, isso acaba te ajudando um no outro. Portanto, é bastante interessante estudar francês. O francês, ele tem uma relevância muito importante, de novo, não é igual ao do inglês, mas é uma relevância que, principalmente no Oriente Médio, na Ásia, na África e na Europa e no Canadá, se destaca bastante. Acho que se você está no Brasil, provavelmente você vê muita necessidade de espanhol, que faz total sentido, porque a gente tem muitos países aí que falam espanhol e querem fazer negócio com o Brasil, então a necessidade das empresas, a necessidade econômica se volta muito para o espanhol. Mas se você sai do Brasil e vai, de novo, para o Canadá, para a África, aqui no Oriente Médio se fala muito o francês. Na Ásia e na Europa você vai perceber que o francês é realmente uma língua de peso, muito mais até que o espanhol. A gente que é brasileiro, a gente tem a percepção do espanhol porque a gente é brasileiro e está no Brasil, mas quando você sai, você vê que o francês é muito mais difundido. E por quê? O francês ele foi a língua franca do mundo. Que é a língua franca? A língua de comunicação internacional. Antes do inglês ser o que era o francês que tinha esse status, né? Tipo, ô mundão, que língua que a gente vai aprender para a gente se comunicar entre nós? Era o francês e não o inglês. Então o francês ele perdeu esse posto para o inglês. É por isso que o francês é muito falado ainda e muito estudado. E não só de forma nativa, porque você tem países que falam, principalmente a África inteira fala francês aí nativamente, mas também porque outras nações estudaram muito francês ao longo das décadas justamente por ter sido a língua franca. Inclusive no Brasil, se você falar com seus avós, bisavós, ou até avós, a depender da idade, eles vão falar, nossa, tinha francês na escola, eu estudava francês na escola. Se você gostaria de migrar para o Canadá, sobretudo, o Canadá, diferente dos Estados Unidos, que tenta, não quero usar nenhuma palavra forte aqui, mas os Estados Unidos não gostam muito de imigrante. Lá nos Estados Unidos você é um imigrante, você é um imigrante, vamos ser sinceros, né? O Canadá, ele já recebe de braços abertos imigrantes, né? Um país construído por imigrantes, e quando você tem o francês, você ganha uma pontuação gigante. Para você emigrar para o Canadá com inglês, é difícil, vamos ser sinceros, todo mundo fala inglês, é difícil. Agora, quando você sabe o francês e o inglês,
o jogo muda completamente, eles te valorizam e você ganha muito mais pontos. Fora isso, como eu disse, tem a questão da África. A África tem países emergentes que as suas empresas estão indo para o mundo. As empresas do mundo também estão indo para a África, onde se fala francês. Então o francês tem um grande peso para um dos continentes que está em ascensão e vai crescer muito economicamente. Fora, claro, os países de língua francesa mais tradicionais que a gente já conhece, como a Bélgica, a França, a Suíça. O francês é muito relevante na Europa, então se você for para a Europa, se você quiser migrar para a Europa também, o francês ele vai te ajudar com muitas coisas, mas o francês é a língua da moda. Para quem gosta de moda e quer seguir nessa carreira, o francês vai ajudar muito. O francês é a língua do turismo. Pasmem, é a língua do turismo. O francês é a língua das grifes. Todo mundo sabe que a França tem um baita status de grife, de coisa chique. E o francês também é a língua da linguística. Então, se você que me segue aqui é professor, vai fazer letras, o francês é muito importante para o meio acadêmico. O francês também é a língua do direito. Inclusive, a maioria dos alunos que eu tenho de francês são juízes. Pessoas para quem o inglês já é uma realidade, mas se elas querem avançar mais em pós-doutorados, o francês é muito importante. O francês é falado em todos os continentes. Não sei se você sabia disso, mas é falado em todos os continentes, é uma curiosidade. É a língua mais estudada no mundo, depois do inglês. E, sobretudo, eu acho que quando você fala francês, você tem um status. Você é visto de outra forma. Vamos supor que você está no Brasil. Vamos supor que tudo que eu falei aqui não valha para você. Você vai para uma entrevista de emprego. E aí você fala, olha, eu falo inglês, né? Sou avançado em inglês e tenho básico em francês. Ou estou estudando francês, ou falo francês. Meu amigo, o seu status muda completamente. Qualquer pessoa que é um falante de francês, ela é vista de forma diferente. E assim, de novo, eu não entendo por quê. Não sei se é porque francês é a língua da moda, da grife, a língua do direito, mas o ponto é, quem fala francês tem um status a mais, é visto diferentemente. Então, quando você vai para uma entrevista de emprego, que você não vai usar o francês nessa entrevista, e você tampouco vai usar o francês na empresa, mas você vai fazer a entrevista. Talvez você use o inglês e você tem outros candidatos que, assim como você, sabem inglês, enfim. Talvez o francês seja um critério de desempate ou de pontuação. Por quê? Quem aprende um idioma é tipo quem é faixa preta numa arte marcial, ou quem é músico, ou quem viajou o mundo, ou quem tem mestrado, doutorado, ou quem é atleta. Você é visto de uma forma diferente porque você sabe que tem uma disciplina, não só para você aprender um idioma, mas o francês ele é um desafio maior que o espanhol. Então, se você tem um candidato que fala inglês e espanhol, ok, não tá muito fora da realidade. Muitos brasileiros sabem inglês e espanhol. Agora, quando você tem um candidato que fala inglês e francês, opa, esse cara é diferenciado. Por quê? Porque o francês é mais difícil, não deveria usar essa palavra, mas precisa mais complexo de aprender do que o espanhol? Talvez. Ah, não, porque o francês é diferente. Quase ninguém fala francês, todo mundo fala espanhol. Pode ser. Ah, não, porque o francês é chique. O francês é uma língua elegante. Pode ser. Eu não sei. Mas o que eu sei é, as pessoas que falam francês têm um status diferente. Mesmo se você não for usar esse francês pra nada, você vai ser enxergado de uma forma diferente, não só pela empresa que você for trabalhar, mas pelas entrevistas que você vai fazer e pela sociedade no geral. Fora que, quando você aprende um outro idioma, e aqui eu tô falando do francês, do espanhol, do alemão, você enxerga o mundo de uma outra forma. E isso é muito interessante. Existem conceitos que só existem numa língua e não nas outras. Quando você aprende uma outra língua, é um outro recorte do mundo, é uma outra forma de ver, são outras lentes, e isso é fantástico. Isso que eu tô falando não só vale pro francês, mas vale pro espanhol também, como eu disse, pro alemão. Só que o ponto é, eu não estou oferecendo curso gratuito de alemão, nem de espanhol, nem de coreano. Eu estou oferecendo curso gratuito de francês. Então eu vou citar esse ponto aqui que vale para as outras. Mas o curso gratuito é de francês. Caso você queira aprender francês comigo, esse é o momento, e de novo, de forma gratuita, sem o compromisso de precisar fechar nada, não tem nenhum tipo de custo escondido, material, matrícula, não, tem nada, o curso é completamente gratuito, tudo que você precisa é ter vontade de fazê-lo e ter tempo para as práticas, disponibilidade, nada mais do que isso. Bom, então assim, pessoal, o francês vai te ajudar no mercado de trabalho, o que mais? Imigração em diversos países. O francês vai te ajudar na vida acadêmica, seja você um brasileiro, seja você um imigrante, tanto faz, independente do país que você for, o francês ajuda na vida acadêmica. O francês vai ajudar na sua cultura geral. Claro, ajuda a assistir Emily in Paris. Vai te dar mais prazer, vai dar mais sentido assistir Emily in Paris, mas a vida cultural no geral. O francês vai ajudar com a sua cognição, sobretudo. E, de novo, qualquer idioma ajuda, mas o francês em particular, ele é bem diferente do espanhol. O espanhol é muito parecido com o português, então quando você aprende espanhol, você tem desafios, mas não tantos. Agora, quando você aprende francês, os desafios cognitivos são maiores, e por isso te deixa mais inteligente, sem dúvidas. E por último,
tem a questão do status. Que eu não queria comentar, mas poxa, eu já tive todo o trabalho de aprender francês e ser fluente, não vou comentar isso? Claro que vou. Então, curso gratuito, completamente gratuito de francês, 3 vezes por semana, curso ao vivo, não precisa saber nada, pelo contrário, esse curso começa do -0 e eu espero muito que você possa participar. Olá, meu nome é Paula Navarro, eu trabalho como juíza de direito aqui em São Paulo e sou aluna da escola Spoken. Estou dando esse depoimento para dizer que eu estou muito satisfeita com a escola, com o método. O método é um método diferenciado, toda aula é feita uma revisão anterior e isso faz com que os conteúdos sejam melhor aproveitados. Eu tenho percebido que eu consigo avançar mais no aprendizado com esse método de revisão. Estou muito satisfeita com os professores, em especial o Felipe, que é o que me atende. As aulas são feitas na minha casa, no horário mais adequado para mim, de acordo com a minha agenda. Tenho muita facilidade de repor as aulas quando isso é necessário. Eles são bastante tranquilos com relação a isso, são pontuais, são sérios e eu estou bastante contente, recomendo e tenho certeza que o meu objetivo inicial, que era apenas passar numa prova, né, do meu doutorado de proficiência, ele vai persistir para eu efetivamente continuar com o curso e poder falar com mais desenvoltura, coisa que eu já estou vendo que em pouco tempo, né, já vai completar um ano que eu estou fazendo o curso, já aconteceu. Inclusive, eu tive a oportunidade de viajar para a França esse ano e percebi que eu já estava conseguindo entender e me comunicar, ainda que brevemente, no idioma, mesmo com pouco tempo de aula. Eu já fui aluna por pouco tempo em outras escolas e percebi que a diferença desse método é realmente melhor, né? É um método que ele consegue fazer com que o conteúdo seja fixado de forma mais efetiva. Então, fica aqui a minha recomendação e o agradecimento à escola pelos serviços prestados.